Ok, estamos de volta para a nossa terceira aula sobre cinemática. Agora estamos a falar sobre movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Então, também são conceitos extremamente básicos. Okay? O termo movimento retilíneo, estamos a falar que o móvel apenas percorre a trajetória reta. E uniforme, estamos a falar que a velocidade não varia no decorrer do tempo. Por essa condição, nós temos que nesse movimento retilíneo uniforme, aceleração zero, velocidade igual a velocidade média igual a constante diferente de zero. Então, como é que eu vou identificar movimento retilíneo e movimento retilíneo uniformemente variável? Às vezes tem sido dúvida dos estudantes não saber identificar quando trata-se de movimento retilíneo, quando trata-se de movimento retilíneo uniformemente variado. É simples. Numa linguagem simples para todos compreendermos, quando é movimento retilíneo uniforme, nunca vai te fazer menção de aceleração, ok? Nunca vai te mencionar a aceleração. Quando é movimento retilíneo uniformemente variado, geralmente ele fala o corpo tem uma aceleração constante, não sei o quê, te faz a menção de aceleração, ali você vai dar conta que o movimento é retilíneo uniformemente variado. Outro ponto, ele vai te falar também, vai te dar ilustrações sobre o segredo da velocidade. Então, o corpo estava andando com velocidade de 10, de repente mudou para a velocidade de menos de 5, aumentou para 15. Então, se você tem variação na velocidade, quer dizer que a velocidade já não é constante. Porque quando estamos a falar do termo constante, estamos a falar que é uma velocidade que não muda. Ok? Mas aqui já estamos a falar que a aceleração é que é constante. Então, para você saber definir, só ver, prestar atenção nesses termos. Geralmente a física dá luzes e em função do conhecimento que você tem teórico, vais conseguir notar que está a falar isso. Por exemplo, nos casos de vigas e outras coisas, aqueles tipo de caso, estamos a falar de centro de massa, você pode falar uma barra uniforme. Se essa linguagem uniforme, você dá conta que o centro de massa do corpo está lá o corpo possui a mesma propriedade, o centro de massa desse corpo vai sempre no meio daquele corpo aí. Então, isso são linguagens que a física utiliza muitas vezes, linguagens encobertas, e pelo conhecimento teórico que você tem, vai dar conta. Então, é isso que estamos a fazer menção que no movimento retilíneo, ele não vai te falar nada sobre aceleração, já no movimento retilíneo uniforme variado, vai te falar sobre aceleração. Então, esse movimento retilíneo uniforme, como falamos, o corpo percorre uma trajetória reta sem que varie a sua velocidade. Então, temos aqui condição, aceleração vezes velocidade instantânea igual a velocidade média, isso é igual a constante. Ok? Então, estamos a evitar trabalhar com módulo, às vezes com módulo não faz mal. Com vetor. Então, temos aqui este fenômeno, temos aqui o corpo, né, posição inicial, posição final, tempo inicial igual a T0, tempo final igual a T. Então, se a velocidade média é igual à velocidade instantânea, estamos a falar que é isto aqui, buscamos essa variação em x final, desculpa, é x final menos x inicial aqui. Então, aqui também x final menos x inicial. Então, estamos a falar que matematicamente vamos ter isso, né? O trabalhar matematicamente vamos ter isso. E depois, finalmente, vamos encontrar a equação da posição no movimento retilíneo uniforme, ou seja, a função real da posição no movimento retilíneo uniforme. Isso dá para ver que isso é uma reta. Ok? Então, podemos também trabalhar que se nós mandar esse x inicial para outro membro, vamos ter x final menos x inicial, né? Vai ser velocidade vezes ΔT. Então, ΔX é que é deslocamento. Então, quer dizer que para o movimento retilíneo uniforme, temos duas fórmulas que você precisa meter na cabeça. A equação da posição e a equação do deslocamento só. Não tem segredo. Já sabemos que o deslocamento é dado em metro e a posição é dada também em metro, unidades, sistema internacional. Agora, aqui estamos a trabalhar com ΔT. Por que estamos a trabalhar com ΔT e não simplesmente T? Há casos que o T inicial não é igual a zero. Okay? Se o T inicial for diferente de zero, estamos a falar T inicial, estamos a falar instante inicial. Se o instante inicial for diferente de zero, então não podes trabalhar simplesmente com T, tens que trabalhar com ΔT, porque o instante inicial é diferente de zero. Então, às vezes, gosto de representar assim. Mas, na maioria das vezes, nós é que consideramos o nosso início do fenômeno, o início, a análise do movimento, então, consideramos sempre T inicial igual a zero. Movimento retilíneo uniforme variado, já falamos que a velocidade varia no decorrer do tempo, ok? Então, se a velocidade varia no decorrer do tempo, a condição é essa: aceleração média igual a aceleração instantânea igual a constante diferente de zero. Fórmula da aceleração instantânea é isto aqui, né? Esta aceleração média.
Então, a situação instantânea se é igual, vamos ter essa condição. Esse ΔV, V final menos V inicial, ΔT final menos T inicial. Trabalhando essa equação com este A, encontramos a equação matemática, a função horária da velocidade do movimento retilíneo uniforme variável. Então, esta é uma equação muito importante, chama-se também lei da velocidade. Só vai usar essa equação quando o movimento retilíneo uniformemente variável. Em circunstância nenhuma, vai usar essa equação no movimento retilíneo e uniforme, ok? Então, para o segundo caso, função horária da posição. Vamos supor que nós temos o corpo saindo da posição inicial para a posição final, com a velocidade inicial no instante inicial, para a velocidade final no instante final. Então, para nós podermos fazer o gráfico dessa figura, que é este basicamente que temos aqui, então vamos ter ele como sai com a velocidade diferente de zero, então temos aqui a velocidade, esse é um gráfico da velocidade em função do tempo, então temos aqui esta linha que ele vai descrever, a velocidade vai aumentar, já temos conta que a velocidade vai aumentar, movimento acelerado, e aqui temos o instante inicial e o instante final, ok? Então vamos ver que ele faz essa curva aqui que é um trapézio. E tem um teorema que quando nós estiver a falar nos gráficos, porque aqui não estamos a mostrar gráfico deste ou deste movimento, quando nós estiver a falar nos gráficos numa outra hora que vamos mostrar, mas neste caso o deslocamento desta partícula é igual à área. E como isso é um trapézio, que já falamos, é uma figura geométrica com o nome de trapézio, então o deslocamento será igual à área do trapézio. E a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, nossa base, nosso trapézio é esse daqui, essa é a nossa base. Nossa base maior, nossa base menor e esta aqui é a nossa altura. Então, temos aqui base maior é V, base menor é V inicial, altura é T e sobre 2. Então, estamos a falar essa lei da velocidade que é dentro. Se o instante inicial for igual a zero, quer dizer que esse ΔT fica simplesmente T. Então, trabalhando essa equação, colocando aqui dentro, trabalhando essa matemática básica, encontramos a equação função horária do deslocamento no movimento retilíneo uniforme. Desculpa, função horária da posição no movimento retilíneo uniforme. Essa é a função horária do movimento retilíneo uniforme. Nunca vais pegar essa equação e vir trabalhar com ele no movimento retilíneo uniforme, no movimento retilíneo uniforme. E se nós também trabalhar um pouquinho, encontramos o deslocamento, quer dizer que esse é o deslocamento no movimento retilíneo e uniformemente variável. Também nunca vais pegar essa equação do deslocamento no MRUV para trabalhar no MRU. É pecado. Então, estamos a representar ΔX, não esquecem, livros podem representar ΔS, não tem nenhum problema. E ainda trabalhamos mais uma outra equação aqui, desculpa pela confusão. Esta equação, que é esta que nós agora encontramos, e esta outra, que é esta que está aqui, da velocidade, quando o tempo é igual a zero, quando o tempo inicial é igual a zero, isolando o tempo, substituindo aqui, nesses dois lados, temos isso aqui, e trabalhando no denominador, vamos encontrar a equação final, V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado, mais 2A vezes ΔX. Essa é a famosa equação de Torricelli, que ajuda muitas das vezes para resolver exercício de movimento retilíneo uniformemente variável quando não nos dão o tempo. Quer dizer, aqui a lei da velocidade sem o tempo, aqui a lei da velocidade com o tempo. Então, para movimento retilíneo uniforme, temos duas equações e para movimento retilíneo uniformemente variável temos 3 equações. Então, são esses conceitos, junto com aqueles outros 2 conceitos das últimas aulas que nós temos sobre o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado, que vão nos ajudar a resolver diversos problemas de cinemática. Até aqui também, muito obrigado. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, dúvidas, comentários, sugestões, coloquem no nosso canal, nos siga no EN Consultoria Acadêmica e até a próxima. Na próxima aula vamos agora falar sobre as aplicações deste movimento. Não esquecendo de mencionar que estas equações podem ser demonstradas por integral. Ok? Isso pode ser tudo demonstrado por integral e acho que para o nível, para quem está no ensino médio pode trabalhar assim, mas para quem está no ensino superior pode demonstrar já também por integral. Então acho que vamos fazer isso a seguir num vídeo curto de 5 minutos e depois vamos então entrar naquilo que são as aplicações do movimento retilíneo uniforme e do movimento retilíneo uniformemente variado. Até breve.